Nós vamos passar agora para o painel seguinte, que é sobre transparência e inteligência artificial. Tá? Vou dar alguns informes iniciais e já vou introduzir os nossos painelistas, né? Que agora temos um painel internacional, 2 painelistas feras aí, cada um num país, então vai ser show de bola, vamos continuar em alto nível aqui. Só dando os informes comerciais antes da gente passar para o painel, nós vamos colocar aí no link, quem quiser, uma oportunidade de uma reunião de exploração com sócios do escritório sobre questões empresariais, então fica voluntário e disponível uma oportunidade que a gente está oferecendo. O Diogo também já tinha comentado sobre o nosso Bench PK, que é um evento que a gente está coletando informações para balizar, né? A gente falou aí um pouco no primeiro painel justamente sobre a evolução, né? Já temos uma maturidade, evoluímos um pouco nesses 4 anos, mas ainda temos um longo caminho pela frente, né? Então, a interação é muito importante, comentamos até, né? A Maria Cecília e a Daiana comentaram um pouco sobre a norma recente, sobre a dosimetria, que espero que realmente a interação do público seja levada em conta pela NPD, é muito importante isso. Então, esse bench nosso também é nesse sentido de coletar informações, também está disponível aí o questionário para vocês. Queria agradecer mais uma vez os nossos apoiadores, a Exim, que é a certificadora não só para a parte de proteção de dados, várias questões de tecnologia que ofertou 15% de desconto nas certificações deles, Hack Rangers, que ofereceu 20% em um dos cursos, Alexo, que nos ajudou na divulgação, e também o PK Hub, que é a nossa iniciativa de startup de Legal Tech, que está ofertando os nossos cursos de EAD da trilha Exim DPO com 50% de desconto. No final, depois, vocês vão receber um e-mail com a oportunidade de quem quiser o certificado, basta confirmar lá que a gente emite o certificado também de participação. Feitos esses informes iniciais, vou fazer uma breve apresentação dos nossos painelistas e passar ao nosso painel. Nós estamos agora nesse segundo painel com a Ana Cláudia Scheiner, que tem uma trajetória de 25 anos no mercado de TI, passou por várias áreas, né? Então vocês vão ver a importância do profissional que trabalha, né, de conhecer técnica, marketing, comunicação, né? Por mais de 5 anos é o responsável pelo programa de privacidade, vendas e marketing na Microsoft, atuando na América Latina e Canadá, né? Também foi graduada em processamento de dados pelo McKinsey, pós-graduação em marketing pela ESPM, certificada pelo IAPP como gerente de privacidade de informações, o CIPM, além de credenciada no IAPP. Estamos aqui também com o Renato Leite, né, que é uma figura bastante conhecida aí no mercado de privacidade no Brasil e agora internacionalmente, né? Doutor na Universidade de São Paulo, LLM em Direito e Tecnologia em Nova York, e na NUS, foi visiting student e consultor do Departamento de Proteção de Dados do Conselho da Europa, colaborou ativamente na elaboração da LGPD, fundador do Data Privacy Brasil e assumiu recentemente uma posição de líder internacional de privacidade e proteção de dados no Twitter. Sejam bem-vindos, Ana Cláudia e Renato. Mais uma vez, obrigado por terem aceito o nosso convite para o painel. Queria as primeiras considerações, né, o bom dia de vocês, as primeiras considerações, e depois eu começo aqui a fazer algumas provocações sobre o nosso tema aqui. Ana Cláudia, primeiro, por favor, depois Renato na sequência. Bom dia a todos, eu aqui agradeço aqui o convite, já aprendi um montão aí com as nossas painelistas aqui, muito bom estar com vocês e poder colaborar aqui com a experiência do dia a dia que a gente tem aqui na Microsoft, com a parte de gestão de dados, gestão do programa de privacidade, vamos falar um pouquinho aqui de inteligência artificial, vamos ver se a gente consegue desenrolar um tema
tão complexo como esse. Um prazer estar com vocês. Obrigada. Obrigado, Ana. Renato, por favor, suas primeiras considerações. Bom dia a todos e a todas, né? Para se alguém estiver vendo em outro fuso horário aí, boa tarde ou boa noite também. Então, queria agradecer o convite aqui, feito pelo PK, feito pelo Hélio também, conheci a Ana Cláudia há pouco tempo, né? Então, estar no meio aqui de pessoas que eu tenho um carinho muito grande, que eu conheço há bastante tempo, né? Tanto nas vindas acadêmicas ou profissionais, seja no Data Privacy Brasil, seja no Batista dos Advogados, tinha até a Sandrinha, agora até a Sandrinha que eu sei que está conosco. Está aqui com a gente, Está conosco, mandando um forte abraço para a Sandrinha. Então, Maria Cecília, Diogo, todo mundo que estava aí, que eu já conheço também há bastante tempo, então vai ser ótimo poder a gente conversar um pouco sobre essas temáticas aí que tem nos, assim, colocado para pensar no contexto de inteligência artificial, explicabilidade, transparência e regras de produção de dados. Muito obrigado, Renato e Ana. E realmente, né, uma das coisas que a gente falou no painel anterior sobre essa evolução da maturidade, do amadurecimento das organizações, né? A Maria Cecília até colocou muito bem a questão de que os próprios cursos que estão sendo dados nas universidades, eles vêm evoluindo, né? Porque não se trata apenas de fazer uma lei de proteção de dados, isso não é uma questão estática, né? A tecnologia vem avançando cada vez mais e novas fronteiras vão surgindo, né? Como a gente falou um pouquinho no painel anterior sobre o metaverso, né? Que tudo vira dados, né? Então, nesse processo, né, de transformação, eu queria primeiro ouvir um pouco o Renato sobre a questão, né? Vamos falar um pouquinho sobre transparência inicialmente, depois a gente entra mais na questão da inteligência artificial, né? Mas nesses 4 anos aí que a gente já teve de LGPD, né? Essa questão da transparência em relação aos avisos de privacidade, né? Como você vem sentindo, né? Eu sei que vocês têm um case muito legal aí também, né? Acho que você poderia aproveitar, né? Porque a gente tem sempre esse desafio, né? Que a gente vê lá o termo de uso, né? Às vezes as pessoas passam direto, né? Como a gente dar uma transparência efetiva, né? E o aviso de privacidade não se tornar um novo termo de uso aí, que as pessoas às vezes não interagem e não têm ciência da sua responsabilidade em relação aos seus dados. Legal, Hélio. Obrigado pela pergunta. Tem uma frase que o Bruno Bioni, que acho que também a maioria dos que estão nos assistindo fala bastante, é que um dos principais problemas das políticas de privacidade é porque elas foram dadas para os advogados elaborarem. E aí, eu sou advogado, né? Então estou incluso aqui, né? Então nessa aqui, e aí ela simplesmente não cumpriu o objetivo. Tanto que existe uma discussão muito grande, inclusive regulatória, em julgamentos, Corte de Justiça da União Europeia, no Brasil, outros contextos, se uma política de privacidade ela deve ser caracterizada simplesmente como um aviso, como você muito bem falou, Hélio, ou um contrato. Né? Isso é um contrato. Se for caracterizado como um contrato, isso significaria o quê? Que tipo de base legal, né? Porque um contrato, um consentimento significa que você pode se negar, um contrato significa que você tem o poder de barganha. Então, acho que o primeiro problema que a gente tem que colocar na mesa e acknowledge, né, perceber que realmente é um problema, é essa contratualização, por muitas vezes não necessária, em termos jurídicos das políticas de privacidade. Se a gente passa da premissa que o que a gente quer passar é informar para poder cumprir com obrigações de transparência, então não são talvez esses instrumentos jurídicos que têm sendo elaborados há 20, 30 anos que sejam mais adequados. E quando a gente quer cumprir com as obrigações de transparência, além dos requisitos específicos que nós encontramos em leis de proteção de dados, e quando eu falo leis, eu não estou falando somente de LGPD, né? Eu acho que uma das coisas que a gente fala muito lá no Data Privacy Brasil também, Eli, você esteve conosco também, foi uma honra ter conosco, é que a gente não adianta ficar focado só em LGPD. Né? E quando em nosso painel sobre inteligência artificial, LGPD é apenas a ponta do iceberg. E quando a gente está falando num contexto global também, não é só LGPD, GDPR.
Então, você tem práticas de transparência para cumprir com requisitos e também criar expectativas. Acho que você tem demonstrar. Obrigações de transparência, elas servem para o instrumento de transparência para demonstrar comprometimento com as regras de proteção de dados, isso para os agentes de tratamento. Servem para eu cumprir com obrigações específicas de leis aplicáveis de proteção de dados e também serve para eu poder criar expectativas junto ao titular de dados para que ele possa realmente entender como os seus dados serão tratados. E eu acho que nesse último ponto, é que nós ainda estamos falhando drasticamente, vamos falar assim, porque hoje ainda a grande maioria da maneira como nós informamos as pessoas como os dados são tratados, as pessoas não digerem isso, não compreendem, não absorvem realmente como isso faz. E aí, só para poder terminar minha fala, para a gente poder ir um ponto, é sempre necessário você ter meios vamos chamar mais lúdicos, né, para que você possa criar essas expectativas de maneira adequada. Um exemplo que eu gosto de trazer, que eu tive a oportunidade de colaborar, foi o que nós fizemos, inclusive, no Twitter, que eu convido a todos, né, então, a todos e a todas. Recentemente, nós tivemos a atualização na nossa política de privacidade, que ainda chamamos de política de privacidade, para poder tirar todos aqueles termos jurídicos e explicar todos em tweets. Então, se você vai lá, você tem toda a explicação da política de privacidade em 280 caracteres. Então, todos os termos lá divididos em 3 grandes seções. Para que seja ainda mais fácil, eu também convido a todos a acessarem o nosso chamado Twitter Dash. Então, Twitter Data Dash. Então, foi um joguinho que nós criamos, que inclusive tem um leaderboard mundial, para que as pessoas elas possam entender como nós coletamos dados, como nós utilizamos dados, como nós compartilhamos dados dentro do Twitter e como a gente tenta cada vez mais otorgar um controle às pessoas para decidir efetivamente o que pode ser ou não pode ser feito com os seus dados, né? Foi uma tentativa que eu acredito que ficou super legal, mas que justamente tenta, além de criar as expectativas, cumprir com obrigações regulatórias e demonstrar nosso comprometimento com as regras aplicáveis de proteção de dados. Muito legal, Renata, e acho que realmente tem muito a ver com esse movimento que a gente tem acompanhado, né, de renovação, mesmo dentro do mundo jurídico, né, com o movimento do legal design, do visual law, né, que visa justamente trazer uma comunicação mais efetiva, né? Então, eu quando comecei a trabalhar, né, um dos primeiros chefes que eu tive muito, né, a long time ago, né, ele falava, olha, você tem que escrever de uma maneira que a pessoa normal compreenda, né? Então, o advogado, como você falou, às vezes tem essa tendência de usar um jargão, né, às vezes muito proprietário, né, que para ele é natural, mas que não é natural para as pessoas em geral, né? Então, quando a gente está falando de transparência, né, super concordo, e eu acho que a gente ainda vai ter várias experiências aí pela frente, e vou pegar, inclusive, esse gancho, né, para provocar um pouco a Ana em relação justamente a essa questão da comunicação, né, das questões de privacidade, né? Porque a gente tem o lado para fora, que foi esse que a gente explorou inicialmente com essa transparência, como o Renato comentou, em relação aos titulares, né, ao público em geral, mas a questão da privacidade é um desafio de comunicação e conscientização para dentro, né, das corporações, não só das corporações, porque isso vale para todas as empresas, mas nas corporações em geral, que tem um universo muito grande de pessoas, né? Então, como a gente estimular, tornar, né, interessante, né, aumentar a nossa audiência, né, para engajar o nosso público interno, né? O que você tem visto, né? O que você entende em relação a essa questão dessa transparência na comunicação, Ana? Eu adoro esse tema, porque eu venho da área de comunicação. Entre nós aqui, acho que a única que não sou advogado sou eu aqui entre nós 3. Então, a minha parte de entender o comportamento humano e entender
de que forma a gente consegue traduzir o que é lei para processos dentro da empresa e conectar com as decisões de negócio, eu acho que é esse o elo que eu faço. Toda vez que a gente chega numa zona cinza de decisão, claro, um advogado está do meu lado, mas eu faço essa ponte entre a área de negócios e a lei aplicada aos negócios. Então, falando aqui um pouco de transparência, é interessante a gente falar da declaração de privacidade, porque o New York Times, o jornal, fez uma matéria uma vez sobre a simplicidade que deveria ter a declaração de privacidade de dados, que isso deveria ser super simples, e foi super criticado aqui, porque o processamento de dados não é simples. O processamento de dados dentro das empresas não é simples, né? E então, por isso, a declaração de privacidade de dados não consegue ser tão simples assim. Então, eu acho que quando a gente fala de declaração de privacidade de dados, a gente fala de uma linguagem onde o usuário não lê. Ele não lê bula de remédio, ele não lê termos de uso e ele não lê a privacidade de dados. Então, quando ele vai à busca daquilo, o público que vai somos nós que entendemos sobre privacidade de dados, entendemos sobre a informação que a gente quer expor e ter claro que numa hora de um processo você tem que ter descrito ali, mas eu acho que na parte de transparência, essa declaração de privacidade ela tem que ter mínimos itens onde a pessoa possa tomar uma ação. Se eu quero entender como sair de uma newsletter, como não receber mais comunicações, que dados essa empresa está coletando, é minimamente isso que a gente tem que explicar como a transparência. Então, essa é a minha contribuição para esse tema, a declaração de dados. E internamente, como é que a gente faz para ter tangível no dia a dia a privacidade e qual a importância disso? Então, eu entendo que a gente tem 3 principais pilares na governança nossa do programa de privacidade, né? As regras, né, do que você pode ou não pode fazer com os dados de clientes e parceiros, estamos falando aqui da Microsoft. Segundo, o pilar é a governança desses dados, onde é que esses dados estão, como é que a gente faz a centralização desses dados. Eu estou falando de uma empresa onde a gente tem várias empresas dentro da própria Microsoft. Então, a gente tem uma Microsoft que é commercial, que vende cloud, a gente tem a parte toda de consumer com Xbox, temos o LinkedIn, que é uma organização que está totalmente separada ainda. Então, como é que a gente faz a governança de dados? E o terceiro pilar, as pessoas. Como é que as pessoas entendem a privacidade de dados? Então, a gente tem a sorte de estar numa empresa que é super ética, que ética e compliance são os principais pilares da empresa, porque ninguém vai fazer negócios com a empresa que não tenham esses pilares. Então, internamente, a gente tem áreas definidas de privacidade. Então, tem área de privacidade para marketing e vendas, que é o que eu faço. Se você quer saber como lidar com dados de RH, tem uma outra área de privacidade. E aí tem a área de privacidade para desenvolvimento de produtos, de inteligência artificial e etc. Dentro do programa de privacidade, quando a gente fala de clientes e parceiros, que é o dia a dia, o movimento, né, onde a gente está falando de todas as filiais da Microsoft no mundo que tratam e se relacionam com clientes. Esse é o programa onde a gente tem continuidade de treinamentos, existe canais abertos de discussão, eu participo de projetos, os projetos que são feitos lá em cima na corporação e descem para serem aplicados nas subsidiárias, também tem a revisão de privacy, ou seja, privacy está embutido nas atividades do dia a dia que a gente tem. Então, eu estou dizendo de uma empresa que é gigante, mas eu acho que no dia a dia de qualquer empresa, eu acho que a participação de privacy como quem habilita os negócios, para quem ajuda a criar portas para que esses negócios sejam feitos, é essa colaboração que a gente tem que ter. Então,
Privacy tem que estar sentado onde está sentada os novos projetos, onde estão sentados as decisões de negócios, para que a gente possa ajudar a viabilizar esses negócios. Então, aqui, privacy não é o impedidor, e sim o colaborador. É essa a contribuição que a gente tenta dar aqui para as áreas de negócios. Show de bola, muito, muito boa a sua fala, Ana, justamente que eu acho que ela se conecta com um tema que é assim, muita gente ainda tem aquela impressão que as leis de proteção de dados vieram para atravancar, né, o uso de dados, e é bom ver você que é do marketing entendendo isso, né? Eu brinco aqui que quando a gente começa a falar com os clientes, que a área de marketing foge de ter reunião com a gente, né? E eu acho que realmente é uma outra maturidade, né? Eu acho que esse tema da transparência tem muito a ver com isso, né? O Renato, como é que vocês têm, como é que vocês trabalham essa coisa, né? Para essa transparência permear a organização, né? A Ana falou um pouquinho aí sobre as várias iniciativas que eles fazem, inclusive no caso de parceiros, né? Porque é uma responsabilidade que precisa ir sendo disseminada, né? Eu lembro que eu fui uma vez fazer isso para um cliente, né? E para os distribuidores dele, e no final o distribuidor dele falou: olha, não quero saber disso daí, não, e tal, na frente do board da empresa, né? Daí o cara falou: olha, tem que fazer, né? Não tem como, né? Vocês têm que engajar nisso. Renato, como é que vocês trabalham essa questão aí? Hélio, internamente a gente tem uma série de iniciativas, tanto de treinamento, como a própria Ana Cláudia mencionou aqui, como até da própria estrutura do nosso programa corporativo de privacidade global, quanto até na própria organização da organização, tá? Então, tudo que eu vou falar, inclusive, aqui é público e é algo que nós falamos, inclusive, diretamente com os reguladores, né? Então, nós temos um hábito que eu entendo como sendo muito saudável. É engraçado, né? Eu trabalhei em determinado setor há alguns anos, quando eu não tinha cabelo branco ainda, eu lembro que se falava muito do departamento que a gente não deve a gente só deve falar com o regulador quando a gente já sabe a resposta. E hoje eu discordo totalmente disso. Eu acho que, na verdade, você tem que ser muito amigo do regulador, amigo de ser sentido de estar sempre informando ao regulador de tudo aquilo que você está fazendo antes mesmo daquilo virar um problema, né? Então, com relação ao nosso programa corporativo de privacidade, nós temos o hábito de ter encontros periódicos com reguladores, inclusive para informá-los das nossas práticas de transparência, né? Então, vou mencionar apenas algumas aqui que podem ser, acredito que são até que elas podem ser facilmente replicáveis, né? Então, além daquelas hoje que a gente vê muito no mercado, a pessoa ela é contratada, ela tem que fazer um treinamento específico de segurança da informação, privacidade, proteção de dados, ética, aquilo vai, senão seu computador não é nem autorizado, acredito isso é padrão já em quase todas as grandes empresas. Além de campanhas periódicas da privacidade, aquelas coisas, campanhas, isso aqui é meio que já está na listinha, né? O que nós fizemos no Twitter, primeiro, nós temos hoje uma universidade da privacidade, chamada Doves, tá? Essa universidade da privacidade, ela está disponível para qualquer funcionário hoje da organização, do mundo inteiro, né, que pode tirar. Então, nós convidamos pessoas, os mais conhecidos, experts do mundo inteiro, para poder falar sobre alguns temas que a gente está colocando. Esse é um ponto. A gente tem hoje, qualquer colaborador do Twitter, ele pode também virar um profissional de privacidade. O Twitter cobre todos os custos com certificações, por exemplo. Aqui nós temos algumas que nós já conhecemos de mercado, aí podem falar. Nós temos também o que a gente, fora essa parte de conscientização, né? Hoje, todos os produtos do Twitter, todos produtos, serviços, funcionalidades, que na Microsoft também não seja diferente, e eles têm que passar por processos internos de revisão de privacidade.
E esses processos internos de revisão de privacidade também, eles passam por questões de explicação e transparência, como a gente menciona muito bem. Novamente, como a gente, se é um produto externo, como é que a gente vai explicar isso para os nossos consumidores? E internamente a gente talvez o que alavancou tudo isso, Hélio e Ana Cláudia, foi porque já tem alguns anos que privacidade e proteção de dados, eles são um objetivo da corporação como um todo. Isso significa que todos os projetos da organização, eles têm que ter um elemento ligado à privacidade e proteção de dados. Hoje, inclusive, em quase todas as áreas da organização, privacidade e proteção de dados é um tema que está na career ladder. Então, para que as pessoas possam progredir dentro da organização, elas têm que demonstrar um determinado conhecimento em privacidade e proteção de dados, e a gente dá todas as ferramentas para isso, né? Então, hoje a gente tem recentemente também, aí isso tudo é público também, devido a uma decisão que nós tivemos do regulador americano. Todos os nossos colaboradores tiveram que passar por um outro treinamento interno, e todos aqui que não passaram, eles tinham simplesmente todos os seus acessos bloqueados. E não era simplesmente passar por um treinamento interno, tinha uma provinha interna também que tinha que passar. Então, hoje, por bem ou por mal, todos os colaboradores da nossa organização, eles têm que ter pelo menos um nível básico de conhecimento de privacidade e proteção de dados. Todos os produtos, eles têm que passar por algum tipo de revisão de privacidade. A gente conversa diretamente com os reguladores para falar de como é que essas práticas são feitas, e isso eu estou falando internamente. Fora as N práticas externas que nós temos, eu vou mencionar apenas uma que a gente tem aqui. A gente tem uma prática chamada de AI Responsive Initiative, em que a gente a gente publicou, inclusive, alguns algoritmos nossos para que eles fossem testados para verificar questões de explicabilidade, transparência e bias. Inclusive, a gente criou um programa de Bounty Hunter para que vários pesquisadores do mundo inteiro eles pudessem testar alguns dos nossos algoritmos para verificar se havia algum tipo de bias, discriminação, de unfairness, e inclusive foi encontrado em um deles, e nós demos uma premiação com relação a tudo isso, e uma das nossas respostas, inclusive, foi parar de utilizar esse algoritmo. Então, a gente tem tentado cada vez mais, trazer prática, inovar em práticas de transparência. Excelente, né? Realmente, só aproveitando, já conectando a sua fala, né, com o tema do IA, né, dos grandes desafios, que é essa questão da explicabilidade, né, do tratamento automatizado. Então, essa experiência de como vocês estão lidando com isso, né, de fazer esse teste, né, interno e dando oportunidades para a gente evitar, inclusive, alguns efeitos bem nocivos, né, que a gente já viu em algumas experiências com o uso de IA por algumas companhias. Então, muito bom entender isso daí, né? E daí queria justamente ouvir um pouco da Ana, né, essa questão da responsabilidade também do titular, né? Não sei como está isso, né? Como é que ela sente globalmente por lidar com vários mercados, né? Mas eu digo que aqui no Brasil, às vezes a gente vive uma espécie de uma esquizofrenia, porque a pessoa quer privacidade, quer proteção, e ela publica nas redes sociais toda a vida dela, né? Agora estou almoçando não sei aonde, agora estou jantando não sei aonde, agora estou viajando não sei para onde. Então, como que o titular, né, em relação qual é a responsabilidade dele nesse aspecto aí da transparência? Basta eu informar para ele que eu estou sendo transparente, né? Qual é a responsabilidade dele em relação a esse aspecto? Verdade, Hélio, você explicou muito bem. Eu andei lendo alguns artigos sobre o paradoxo de privacy, que ao mesmo tempo que os usuários de internet hoje em dia, os usuários de tecnologia, de web social, querem seus dados seguros, eles não têm um comportamento que reflete essa preocupação. Então, como você disse, a vida das pessoas exposta da hora que acorda, a hora que vai dormir, a cada passo na internet, ou
exposição demasiada de informações que particularmente levam a pessoas bem intencionadas ou mal intencionadas a aproveitarem disso. Então, hoje os consumidores, as empresas têm a preocupação de decifrar o caminho do meio, que é, hoje a gente tem aí uma governança de dados e na transparência a preocupação de dizer que dados eu coleto, como eu coleto, como eu armazeno esses dados, como você, que é o titular dos dados, pode tomar ação de dizer não quero mais fazer negócios com a sua empresa. Então, essa é a parte da nossa obrigação. E do lado do consumidor, é de prestar um pouco mais atenção naquilo que ele, por vontade própria, e aqui acho que é o divisor de águas, é quando a pessoa, por vontade própria, oferece os seus dados. Então, a gente tem uma larga discussão aí sobre a cookies, que é onde a gente captura dados na internet para uma série de funções básicas. Nem todos os cookies são do mal, funções básicas para que o website continue operando e fazendo delivery dos serviços, mas também tem a outra parte onde, hoje em dia, as políticas e o tratamento dos dados são mais transparentes com esse cliente, e ele pode dizer, não quero ser traqueado. Não quero meu telefone, não quero ser traqueado. Então, existe agora a obrigação dos dois lados, da empresa de ser transparente, de oferecer as opções de receber ou não os dados desse cliente, e tem o lado do consumidor, que tem que olhar para a tela, entender um pouco mais, e isso, vamos aí, como disseram as panelistas anteriores, vamos na maturidade, né? Pouco a pouco, os consumidores vão entendendo que eles estão fazendo a doação dos seus dados, ou a exposição dos seus dados por vontade própria. Então, eu acho que caminhando um pouco mais para o futuro, onde a gente vai traduzindo um pouco mais e expondo um pouco mais por parte das empresas, de que forma eu estou coletando seus dados, essa transparência tem que aumentar todo dia. E do lado do consumidor, aumentar também a maturidade dele entender o que é que ele está fazendo com os dados dele, que de vontade própria ele está dando esses dados. Eu acho que daqui a pouco a gente vai diminuir um pouco esse paradoxo de privacy e diminuir aí o abismo que tem entre essas duas situações. Legal. Eu gostei dessa definição, desse conceito aí, né, que realmente é um paradoxo e a gente precisa tratar dos dois lados, né? E eu ia aproveitar a tua fala e perguntar daí para o Renato essa questão, né, do cookie como elemento de transparência, né? Então, a gente que começou aqui no Brasil essa implantação, né, todo mundo saía fazendo, digamos assim, importando o modelo europeu, né, que tem uma lei específica tratando sobre essa coisa do cookie, e veio depois a NPD com algumas recomendações, né? Então, como é que você vê essa questão, né, de como aplicar, né, não só no Brasil, mas como mundialmente, qual que é o papel do cookie, Renato? O que você acha que ele pode contribuir nesse processo de transparência, e, em particular, aqui no Brasil, né, com essa recomendação da NPD com alguns fatores ali? Tá, acho que assim, até para eu poder pegar, acho que dividir um pouco aqui a resposta, uma questão é os diferentes usos de tecnologias de rastreamento, cookie é apenas um tipo, né? Então, pixel tags e outras fingerprint, assim vai, a gente acaba colocando tudo no mesmo barco aqui, né? Então, qual a função, que como a Ana Cláudia muito bem falou aqui, você tem funções que vão muito além daquelas que são demonizadas,
em algumas situações. Essas tecnologias que servem para eu poder verificar se aquela pessoa que está acessando determinada plataforma, determinado site, determinado ambiente, ela ou já acessou ou que aquela plataforma, para poder exibir as informações, ela precisa se adaptar para poder de alguma adaptação, ou se algumas métricas são necessárias até para mensurar determinadas práticas que podem ser comerciais ou não podem comerciais. Então, a gente vai ter, vamos chamar assim, de tagging technologies, acho que eu até prefiro chamar de tagging technologies, que podem ter as mais diferentes finalidades, né? Então, vamos falar aqui. Algumas delas, inclusive, dependendo da legislação, como você muito bem falou, Hélio, eu preciso determinar a base legal, como a do consentimento. Algumas delas eu também não preciso. Então, se eu tenho algumas tagging technologies que são, por exemplo, para eu poder adaptar o tamanho do meu site para o tamanho da tela do meu celular, eu não preciso de um consentimento para isso. Então, deixar bem específico que quando a gente fala de consentimento em tag technologies, nas quais aquelas se incluem, o cookie, a gente está falando daquelas que são para uso comercial, né? Especificamente o uso de marketing de publicidade, que é até que especialidade muito mais aqui da Ana Cláudia. E aí, como você muito bem falou, né, na Europa nós temos, não é nem a GDPR que fala isso, né, a e-Privacy Directive, que desde 2002 que determina que você tem que ter a base legal em quase todas as situações deveria ser do consentimento, e aí você tem que criar formas para obter esse consentimento. E aí criaram o Cookie Banner, né. Diversas críticas, vamos falar, a forma como isso foi colocado, mas talvez eu fique aí vieram para o Brasil. E até hoje, ela me pergunta por que fizeram isso no Brasil, tá? Então, porque não tem nenhuma lei no Brasil que determine que eu tenho que ter um cookie banner. Não tem nenhuma lei no Brasil que determine que eu tenho que ter a base legal do consentimento. Não tem nenhuma orientação ainda própria, até porque você menciona aí a questão dos guidelines da NPD, mas ela fez os guidelines para um setor específico, que é o poder público, que tem uma base legal específica para a grande maioria das situações. Então, a gente extrapola, porque a gente gosta da discussão. Mas a gente também, existe uma coisa que eu falo muito, o Bruno também fala, que é privacy on the books and privacy on the grounds. Vamos também falar um pouco aqui de privacy on the grounds. Para que extrapolar quando é necessário? Na verdade, a gente tem que dizer, olha, talvez não precise. E aí, nós temos hoje e eu já falei isso para diversas empresas que oferecem serviços de gerenciamento de privacidade no Brasil. Eu falo, cara, o Brasil não é Europa. Tá? O Brasil não é Europa. Talvez algumas das soluções que são, a forma como elas são hoje empurradas no mercado, talvez elas não precisassem ser empurradas da mesma forma. Talvez se tivesse de maneiras até mais flexíveis, mas que inclusive pode ter um impacto muito grande no faturamento das organizações quando elas principalmente são baseadas em publicidade. Então, hoje, quando a gente ainda enterra, fica empacado na ideia de que eu tenho que pedir esse consentimento para poder realizar algumas práticas de publicidade, isso tem impacto em revenue, isso tem impacto em faturamento, isso tem impacto em lucro. Então, simplesmente importar essas práticas da Europa e de outros lugares, por exemplo, nós temos agora da Califórnia, nós temos o do not share, do not sell, e aí isso também pode ter um impacto em revenue, então é uma decisão de negócio, muitas vezes, uma decisão de risco, tá? Então, só para poder não me estender mais aqui na sua pergunta, é o seguinte, eu vou terminar com uma pergunta. Eu não sei por que o Cookie Banners da Europa foi simplesmente transladado para o Brasil da forma como funcionava lá. Isso é uma coisa que tá assim, aquelas perguntas de tipo da vida que você vai ficar encarando o universo para até conseguir entender tudo isso. O Renato, eu não tenho a resposta, mas o que eu posso te dizer assim, da nossa experiência, né, quando a gente começou a trabalhar esse negócio, eu tentei não oferecer, né, o termo do Cookie Banner, então ia para os clientes, não precisa, não precisa. Mas a onda de mercado ela vem tão grande que parece que se você não oferece isso, que você não entende do assunto, né? Que é o contrário, né? Então, assim, só que, não, mas fulano oferece, né? Então, se você não tem isso, é porque você, né, não conhece do tema, né? E a gente acabou tendo que ceder um pouco à pressão do mercado aí, né? Mas realmente aquelas coisas assim,
né, inexplicáveis, né? Acaba vindo em onda, né? E a gente vai seguindo. Eu costumo dizer que hoje em dia uma borboleta bate asa lá em Dublin, a gente sente o vento aqui, ó. É isso que acontece. Então, bate a asa direitinho aí, Renato. Pelo amor de Deus. Tem vento aqui, viu? Tem vento aqui, tem vento pra caramba. É bom que eu possa poder... É isso que acontece posso agora fazer no meu mundo. brincar de site aqui, sempre tem água bem gelada. Eu vou pegar esse gancho aí, né, que a gente está falando um pouco dessa questão do efeito dos cookies na transparência aí, né? E que é uma forma de comunicação, né? E ver um pouco com a Ana o que ela acha, qual que é o efeito que isso causa, não só os cookies, né, mas esses mecanismos em geral, do ponto de vista do efeito tanto dos procedimentos, né, que futuramente vão ocorrer na NPD, quanto na judicialização, né? Então, a gente já tem aqui no Brasil mais de 500 decisões já proferidas usando a LGPD, então a gente tem aquele receio, né, que também se torne uma coisa, né, tão avassaladora no judiciário que acaba onerando as empresas. Então, qual que é o papel da transparência na educação até, né, do usuário, né, do titular, para que a gente tenha, né, sim, quando for demandado, mas ser demandado de uma maneira, digamos assim, mais madura, né, e não o questionamento puro e simples, né, ou aquele até o aproveitador, né, que às vezes quer se dar bem na situação ali, né? Como é que você visualiza isso? Eu acho que as pessoas, a gente no Brasil foi acostumado aí com a lei do consumidor de começar a pensar um pouco quais são os meus direitos, o que eu quero, como é que eu posso me proteger com isso. Então, eu acho que as pessoas têm que ter essa maturidade também com os seus dados, não de olhar a empresa como uma empresa inimiga, mas a empresa com quem ela quer fazer negócios, de que maneira ela quer fazer negócios com essa empresa. Essa empresa trata as informações que ela passa de forma correta, qual é a transparência, qual é a ética que essa empresa tem. Então, no momento que a gente fala de 500 decisões proferidas pelo judiciário e que a LGPD tem que tem que citam a LGPD, eu acho que citariam de qualquer maneira se fosse também a lei do consumidor. Então, eu acho que é só uma evolução disso, né? Então, eu acho que esse é o ambiente que a gente vive hoje. A gente trocou um pouco a sigla do que era antigamente o meu direito como consumidor e hoje o meu direito como consumidor e dono dos meus dados, né? Que é o empoderamento da pessoa a proprietária titular dos dados, que é isso que a lei trouxe. Então, eu acho que por parte da empresa, da transparência da empresa, a empresa tem que ter um canal aberto, uma conversa franca com esses clientes. Então, como é que eu coleto seus dados? O que eu vou fazer com esses dados? Né? Então, esse é o primeiro ponto. Isso para qualquer tamanho de empresa. Eu coleto os dados que a gente vai usar para fazer negócios com vocês. No momento que você não quiser mais fazer negócios com a gente, está aqui o canal para você pedir para sair dos databases, para editar, para apagar, o que for. Então, abrir esse canal com os clientes. No momento que você abre o canal com o cliente não tem mais essa mecânica de vou me defender a todo custo e vou diretamente a um processo judicial que não é fácil. Né? Não é uma coisa... eu não saio, não acordo de manhã cedo e falo, hoje eu vou processar que empresa? Né? As pessoas fazem isso porque se sentem acuadas, se sentem que seus direitos foram invadidos. Então, a empresa precisa ser transparente no momento do uso dos dados, da coleta dos dados, do que eu vou fazer com os seus dados, qual o serviço que eu vou prestar para você, porque que a gente precisa ter essa troca, né? Os dados que vêm, os serviços que vai, e uma porta aberta de comunicação com esses clientes no momento que eles dizem, não quero mais fazer negócios com vocês. Então, dentro da empresa, a transparência também
fica latente quando, para prestar esses serviços, eu preciso ter outros fornecedores aqui dentro da empresa que usam esses dados, né? Também, novamente, com quem que a gente está compartilhando esses dados só para um processamento de um serviço. Então, quando a gente fala da responsabilidade da empresa quanto ao tratamento de dados, novamente, quem são seus parceiros, quem está em volta de você, trabalhando para oferecer esse serviço, e como é que você garante que essas empresas em volta que colaboram para esse serviço têm a mesma princípio de privacidade que você tem dentro da empresa, né? Então, essa eu acho que é uma outra extensão do programa de privacy, que além do que você trabalha internamente na empresa, como é que você garante que os fornecedores tenham esses mesmos princípios. Então, eu acho que esses são os pilares para que a gente não diminua essas decisões, esses embates jurídicos, mas que essas sejam tratadas de forma mais transparente, a comunicação flua melhor. Eu acho que são esses os princípios. Não, show de bola, excelente. Vamos entrar um pouco aí, né? O nosso painel é transparência e inteligência artificial, né? Então, vamos conectar um pouco aí os dois temas. Queria ouvir um pouco de você aí, Renato. O que você tem, né? O que é a inteligência artificial para você? Muita gente, porque a gente está falando aqui, né? As pessoas, né? Muita gente já conhece o tema, mas muita gente ainda fica meio perdido em relação ao tema, né? Então, o que é para você, como você tem visto? Eu sei que, inclusive, você teve a oportunidade de ir ao Congresso, né, falar sobre o PL, né, da inteligência artificial aqui no Brasil, e você deve estar certamente acompanhando os movimentos mundiais e tal. Então, passa primeiro a sua impressão, depois eu ouço um pouco a Ana a respeito das impressões dela qual que é esse movimento da inteligência artificial. Legal, acho que primeiro, o que não é, né? Não é aquilo que a gente vê no cinema. Tá? Não é aquela que a gente chama de inteligência artificial geral, né? Que vai dominar, fazer aquelas coisas todas. Bem, eu recomendo, inclusive, para quem ainda não conhece, o professor Diogo Cortis, que também, inclusive, é nosso professor lá no Data Privacy Brasil. Diogo Cortis é uma pessoa, para mim, que mais fala de maneira simples sobre inteligência artificial no Brasil, aprendizado de máquina, todas essas questões. Então, essa questão de inteligência artificial geral, a gente vai demorar muito tempo ainda para poder atingir. O que nós temos hoje é a questão de inteligência artificial especialista, né? Então, o que pode desempenhar funções específicas. Então, você vai ter desde aquelas funções repetitivas, vocês falaram, por exemplo, aqui, da Lexio, né? Eu conheço muito o pessoal da Lexio e tal, então são colegas. Então, você pode ter inteligência artificial para ajudar no desenvolvimento de tarefas específicas em contratos. Você vai ter inteligência artificial para poder analisar 1000 raios-x para poder encontrar um padrão no negócio desse. Vai ter inteligência artificial para poder analisar determinados padrões de comportamento para tentar, a partir desses padrões prévios, tentar prever o futuro, né? Eu gosto muito de falar que a inteligência artificial que existe hoje é aquela que repete o que acontece no passado. É muito difícil a inteligência artificial hoje fazer algo novo. Poxa, mas ela faz o que a gente tem visto aí, que faz muitas vezes muito melhor do que o homem? Sim, porque consegue agregar e analisar um volume de dados com muito mais eficiência, mas acaba repetindo muita coisa do passado, e isso inclui os erros. Isso pode incluir os erros, isso pode incluir os vieses, isso pode levar algumas práticas discriminatórias que aconteciam no passado, que acabam sendo reforçadas. Até o português errado de propósito, porque em inglês seria o reinforcement de algumas questões. Então, a inteligência artificial que nós vemos hoje e que tem se discutido é justamente aquela que, para atividades específicas e não gerais, atividades específicas, elas são treinadas para desempenhar tarefas específicas. Elas podem, talvez, desempenhar essas tarefas de uma maneira um pouco diferente daquela que é esperada,
Por quê? De acordo da maneira como elas são treinadas. Isso não significa que elas podem pensar, por exemplo, ou que podem criar algo do zero. Talvez uma das inteligências artificiais, duas das mais inovadoras que nós temos visto hoje, uma recente em que você pode descrever, inclusive o Diogo Cortez, novamente eu menciono que ele fez uma experiência muito interessante nas últimas semanas sobre isso, que você coloca assim, ó, eu quero que desenhe uma imagem do Brasil hexacampeão na Copa. E ela vai lá e cria um quadro com o Brasil, time de futebol hexacampeão na Copa. Ou aquelas que tentam, de alguma forma, imitar a linguagem, né? Então tenta conversar com você, né? O grande paradigma, um dos grandes paradigmas de inteligência artificial é o teste de Turing, né? Então quando estiver conversando com uma suposta inteligência artificial, não conseguir mais discernir se aquilo ali é uma inteligência artificial ou se é uma pessoa, se é um ser humano, né? E aí tem cada vez mais tentado fazer isso. Mesmo nessas questões que parecem tudo inovadoras, elas estão somente reproduzindo padrões do passado, com algumas nuances específicas. O que nós vemos hoje nas regulações, e aí o mundo inteiro, Hélio, estão com suas tentativas de regulação, alguns mais avançadas, como o AI Act, que a gente vê na União Europeia, vê no Brasil, que aprovou projetos de lei na Câmara dos Deputados e foi, até hoje, no mundo, primeiro país que aprovou um projeto de lei de inteligência artificial em uma das casas. Está em discussão agora no Senado, teve bastante idas e vindas, mas nenhum outro país no mundo aprovou uma lei própria de inteligência artificial em uma das casas ou no Congresso, alguma outra coisa. Você tem os Estados Unidos com sua estratégia nacional, você tem o Canadá agora com a reforma da sua lei de proteção de dados fazendo isso, você tem uma série de outros países do mundo com regulamentações específicas. Na América Latina, Europa, Estados Unidos, a Ásia, nós temos várias vamos dizer assim, inícios de regulação e de muita discussão. E tem alguns itens comuns, Hélio, que a gente vê em quase todas essas tentativas de regulação, uma explicabilidade e transparência como fator de mitigação de riscos, tanto para quem está desenvolvendo a inteligência artificial, treinando o modelo, ou também para as próprias pessoas, né? E também e é muito comum entre as discussões, um approach baseado em risco, que é algo que a Maria Cecília talvez seja a melhor pessoa no Brasil que fala sobre essa temática, né? Em que você, em vez de partir de proibições gerais, você tem uma análise caso a caso para verificar o risco que essas situações caso a caso podem ter, primeiramente em direitos e liberdades fundamentais, que é o grande foco aqui, e a partindo da premissa que podem ter riscos diferentes, você desenvolver instrumentos específicos para poder fazer uma análise desses riscos e verificar se esses riscos são aceitáveis ou não e como eles podem ser mitigados. Excelente, realmente ainda é uma nova fronteira, né? Mas é interessante da gente ver, e você mencionou um tema aí, né, sobre a explicabilidade das decisões, né, que é um tema bastante interessante e que, às vezes, as empresas se sentem muito desafiadas em relação a como explicar preservando os segredos de negócio, né? Então, acho que esse é um ponto-chave, né, que são, digamos aí, o cerne do algoritmo, né? Ana, você que está acompanhando, né, é responsável aí Canadá, né, Estados Unidos, o que você tem visto, né, em relação a essas regulamentações, essas propostas da inteligência artificial, e também passa um pouco a sua visão, né, você concorda aí com o Renato em relação a que a inteligência artificial não vai ser essa dominação do mundo aí, que as pessoas têm esse receio, né, ou se nós estamos numa velocidade que realmente é preocupante. Eu super concordo com o Renato. E inteligência artificial, eu acredito que veio para trazer inteligência realmente, né? Claro que quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de
eu vou ler aqui a definição, que é análises avançadas e técnicas de lógica, incluindo aprendizagem de máquina. Então, imagina, análise técnica baseada em lógica, né? E aprendizagem de máquina. Aqui, de novo, a gente está falando de infinitos montantes de dados que ajudam a gente, como o Renato disse, a determinar padrões e a facilitar a tomada de decisões. Claro que hoje a gente vive numa sociedade que não é justa. Como dizer que uma análise de inteligência artificial pode ser 100% justa? Então, ela é só o reflexo da sociedade que a gente tem hoje e do montante de dados que essa inteligência, que essa lógica usa para determinar os seus padrões. Então, existe realmente uma preocupação de que a gente use a inteligência artificial para o bem. E existe um movimento muito grande no mundo para isso. Então, eu acho que aqui existem dois pontos. Uma é a interação humana para a melhora dessa lógica e desses padrões. Uma inteligência artificial que a máquina vai aprender sozinha e é autônoma. Não, isso não é verdade. Existem áreas de pesquisa sociais em várias universidades no mundo, internamente nas empresas, onde grupos se juntam para falar sobre como é que se melhoram esses padrões de inteligência artificial, essa lógica e a forma com que o aprendizado dessa máquina é feito. Então, esse é o primeiro ponto, de que não achar que a gente está criando um monstro em bits e bytes, e sim que a gente está na evolução do mesmo jeito que a sociedade está numa evolução, a parte da tecnologia endereça essa evolução também. Então, na parte de inteligência artificial para o bem, aqui nos Estados Unidos, em 2021, o Congresso encomendou para a FTC, que é a Federal Trade Commission, um relatório para entender, identificar quais eram os perigos da inteligência artificial, como ela podia ser usada para manipular dados, para promover danos, e agora, esse ano, eles lançaram esse reporte. Eu vou deixar o link para vocês aí, Hélio, porque é um reporte super interessante de um alerta de como é que os dados podem ser usados para o bem e também para o mal, para um conteúdo enganoso, fraudulento e manipulador. Então, do mesmo jeito que a gente hoje tem um entendimento de tecnologias que ajudam no avanço do dia a dia da gente, o que o governo americano aqui pediu foi: eu quero ver também o outro lado de como é que parte de fraude, como é que isso pode ser entendido para poder ser mitigado. Esse é o ponto, para que a gente possa levar as tecnologias a mitigarem esse uso da tecnologia para o mal. E agora, em 20 de julho de 22, foi aprovado aqui a lei American Data Privacy and Protection Act, que tem no seu seção 207, que trata sobre civil rights, que é os direitos civis e algoritmos. Então, no ponto de lei, essas são as últimas tendências que eu tenho visto aqui nos Estados Unidos. E aí, quando a gente fala do emprego da inteligência artificial para o bem, eu vejo aqui algumas utilizações em decisões sobre candidatos de emprego, admissões de escola, diagnósticos de saúde, serviços de infraestrutura e até segurança pública. Então, essas máquinas, esses programas de inteligência artificial ajudando a gente a entender de forma um pouco mais linear
quais são os padrões das pessoas, em que padrões a gente trabalha, e isso tem um trabalho constante de melhora. É esse o ponto do uso da tecnologia. Show de bola, Ana. Muito legal você trazer essa visão aí, né, de como está essa evolução no mercado americano, né, e conecta, né, esse uso da inteligência artificial para o bem, né, que você mencionou bastante. Eu queria até ouvir um pouco do Renato em relação, né, como a gente garantir isso, né? Como a gente se fala muito sobre essa ética na inteligência artificial, né? Se é importante a empresa ter novas políticas, uma governança específica na empresa que vai lidar com a inteligência artificial, um código de ética para os programadores, né? Se a LGPD, de alguma maneira, ajudou, né, a garantir uma segurança para os titulares em relação ao uso da inteligência artificial, né? Como a gente direcionar essa inteligência artificial, né, em benefício da sociedade, né? O que você acha que é possível, né? É claro que isso é dinâmico e a gente ainda vai aprender muito ao longo do tempo, né? Mas, de uma maneira geral, como é que você vê o que a gente pode fazer para usar essa inteligência artificial de uma maneira ética? Legal, Hélio. Então, acho que talvez até uma pequena também diferenciação é que a inteligência artificial não é só aquele processo automatizado que usa dados pessoais. Então, quando a gente fala hoje, você tem navios... Processos industriais, né? Processos industriais, navios, aviões, tudo que não lidam com dados pessoais e são, talvez hoje, as principais usos da inteligência artificial não sejam aqueles baseados somente em dados pessoais ou em que haja um impacto direto nas pessoas. Pode ter um impacto indireto na sociedade, no mercado, essas coisas. Então, até porque a gente fica muito focado, e talvez até porque a gente fica nessa cabeça de cinema americano, que impacta aquela coisa, que é só isso, mas não, tem muito... Então, quando a gente fala de regulação de inteligência artificial, a gente tem que pensar que a gente não está falando somente de regulação do impacto de métodos automatizados em direitos fundamentais de direitos humanos. Então, e quando a gente vai falar de ética, também pode ter essa questão, porque você tem, por exemplo, sistemas automatizados que fazem hoje compras na Bolsa de Valores. Até muito se questiona se foi a inteligência artificial que impactou a crise de 2008. Né? E não lidava com zero dados pessoais. Zero dados pessoais, eram negociações ali de valores imobiliários, né? Então, e aí a questão da ética entra também muito nisso, né? Então, vai extrapolar a questão somente do uso de dados pessoais. Quando a gente fala de LGPD, a gente tem que lembrar que a gente está se limitando a processos automatizados que se valem de dados pessoais. E aí, LGPD, eu acho que, além de princípios, né, como da própria transparência, não discriminação, que não pode ser confundida com não diferenciação, e principalmente da accountability, demonstração, né, dos instrumentos utilizados para poder cumprir com as obrigações e regras previstas na LGPD, trouxe vários instrumentos para isso. Relatório de impacto, novamente, Maria Cecília, aqui que eu faço a questão sempre que eu posso mencionar, porque você tem hoje N metodologias diferentes para você poder tentar mensurar o impacto que processos automatizados que se valem de dados pessoais podem ter em direitos e liberdades fundamentais. Então, talvez, se a gente for falar de princípios éticos e como esses princípios éticos eles podem influenciar o desenvolvimento de políticas internas, talvez como eu mensurar o impacto que determinadas formas de desenvolvimento de métodos que podem ser classificados como aprendizagem de máquina e inteligência artificial podem ter na vida das pessoas. Quando você internaliza isso de risk assessments, e você pode ter risk assessments de human rights risk assessments, você pode ter fundamental rights, você pode ter explainability by design, privacy by design, você pode, entre outros, que quando você coloca em políticas internas, você torna isso obrigatório no desenvolvimento no desenvolvimento desses processos. E você tem hoje também, e aí acho que talvez para cair realmente aqui no imaginário que a gente vê nas nossas grandes discussões, fairness assessments. Então você tem hoje
metodologias específicas para tentar mensurar a possibilidade de vieses no uso desses processos automatizados. Se a gente internaliza isso por meio de políticas, então a gente tem aqui talvez os grandes dilemas que a gente coloca na mesa para discutir, eles possam ser endereçados de uma forma mais específica. Não, acho que é muito boa a tua fala aí, realmente é inovador, né, e traz todas essas reflexões para a gente, né, de como que a gente vai lidar com essas questões. E me ocorre aqui, né, a gente está meio indo aí para o final do painel, mas ainda me ocorre alguns assuntos aqui que eu queria tratar, né, claro que a gente não vai conseguir ir com muita profundidade, né, mas eu queria ouvir um pouco da Ana, né, uma coisa que conecta a inteligência artificial e as tecnologias de reconhecimento facial, né? Que, inclusive, eu sei que teve uma polêmica em alguns estados americanos, né? Então, tem, às vezes, alguns casos. Aqui no Brasil tem um case interessante, que nem sei se ele foi sujeito, mas é uma startup que tem um sistema que você entra na loja, não tem nenhum funcionário, você entra por reconhecimento facial, faz as compras, sai, paga, tudo por reconhecimento facial, né? E fora prédios, academias, né? Então, o reconhecimento facial ganha uma dimensão enorme, ao mesmo tempo que ele é nosso ID, né? Para várias plataformas, né? Então, como balancear, né, o reconhecimento facial? O que você tem visto a respeito dessa tecnologia que usa muito de inteligência artificial para poder, né, os algoritmos fazer esse processo de checagem? Você falou da loja que você entra e não tem não tem funcionários. A Amazon aqui de Seattle tem uma loja assim, onde você entra, faz um login com o seu celular, seu login da Amazon.com, e você pega o produto e sai andando com o produto. Quando você sai da loja, tem todos os produtos aqui no seu caixa aqui da Amazon, e é uma experiência incrível. Claro, na hora que você entra na loja, olha para o teto, são câmeras, sensores por todos os lados. Então, na hora que você entra na loja, você já sabe qual é a experiência que você vai ter ali, está sendo monitorada por 360 em todos os lados, por conta da experiência que eles querem oferecer para você. Então, aqui, quanto a reconhecimento de face, a gente está falando de dados super sensíveis, a gente está falando de aplicações que devem ter análise de função, vamos dizer assim. Claro que hoje em dia a gente usa, a gente vê software de reconhecimento facial e aplicações na área de segurança, é importante, né? Criminosos que são procurados para fazer reconhecimento de face. Tem algumas vezes esse reconhecimento de face também são dados como um serviço facilitador para você. Por exemplo, se você vem aqui aos Estados Unidos, entra na imigração, aquela fila gigantesca para passar na imigração, todas as imigrações até na Europa são assim, mas se você paga pelo serviço de Global Entry, você vai na frente de um computador e ele escaneia a sua face e check-in. Pronto, você entra nos Estados Unidos. Tem as suas facilidades para isso também. Então, como qualquer tecnologia e qualquer máquina de inteligência artificial, eu acho que a empresa que oferece, agora vamos falar de uma empresa que oferece a plataforma para uso dessas tecnologias, ela é obrigada a ter um embasamento, um background super importante de, primeiro, ético e, segundo, de transparência. Eu estive pesquisando aqui na Microsoft, nas plataformas de inteligência artificial que são oferecidas, todas elas, Hélio, têm o que eles chamam de nota de transparência, que é dizer para todas as plataformas oferecidas
qual é o propósito da plataforma, quais são os recursos, quais são as limitações, quais são exemplos de uso dessa plataforma. Então, a gente está falando de inteligência artificial para reconhecimento de face, e a empresa que oferece essa plataforma, ou que vai desenvolver qualquer aplicação, ela tem que ter esses princípios éticos de como é que eu vou usar esses dados, como é que eu vou oferecer esses dados, de quais são os recursos e proteções que a gente tem que levar em consideração, e tomar isso como uma situação com a seriedade que tem que ter. Eu também, lendo aqui os blogs da Microsoft, em junho de 22, pelo padrão de inteligência artificial responsável que a gente tem internamente, a Microsoft declarou que a empresa vai eliminar o uso de ferramentas automatizadas que possam interferir o estado emocional de um indivíduo e atributos como sexo, idade e outros recursos faciais, ou seja, restringir o uso dos dados para o bem também. Então, para você ver como essa discussão ainda, ela tem os dois lados, como tudo na sociedade que é dúbio, a necessidade por segurança, por serviços, a facilidade de ter um reconhecimento facial, e, por um outro lado, o uso indevido ou o uso dúbio dessas tecnologias. Então, eu convido vocês aí para ler um pouco mais sobre essas plataformas e o uso de reconhecimento facial com esse background ético, de o que se pode ser feito para benefício pessoal, não só como malefício, mas como benefício pessoal. Para tirar um pouco também desse estigma de estou sendo vigiado o tempo todo, e estamos sempre sendo vigiados o tempo todo, mas o que de fato isso ajuda no nosso dia a dia. Ana, te convido a ficar um minutinho a mais aqui. O Renato vai ter que sair, que ele já tinha um outro compromisso, então eu vou dar a palavra final para ele se despedir, e depois a gente faz o encerramento do painel. Renato, mais uma vez, muito obrigado. Suas considerações finais aí. Tá. Primeiro, eu peço desculpa aí, realmente já estou atrasado aqui para uma outra reunião aqui, então agradeço novamente aqui, Hélio, pelo convite, PK, tá? Um prazer aqui poder conversar com a Ana Cláudia, então agradeço a todos os atores que estiveram conosco aqui, fica à disposição aqui para a gente continuar esse papo offline ou outras oportunidades. Até mais, pessoal. Obrigado, Renato. Ana, o Olímpio está pedindo para a gente os links, né? A Ana vai compartilhar com a gente, depois a gente vai compartilhar com todo mundo que estava aqui no painel com a gente, né? Perfeito. Para a gente ir encerrando também, né, Ana, o que eu ia propor como final, né, era uma questão que conecta um pouco essa coisa da transparência. O Renato mencionou ali um pouco anteriormente sobre o negócio da lei da Califórnia, né? E quando usar ou não usar os dados para marketing, e como as diversas legislações estão se posicionando, porque às vezes a gente atua de uma maneira, digamos assim, excessivamente restritiva quando não é necessário, né? Então, o que você tem visto aí, né, como considerações finais suas aí para a gente encerrar o painel também? Eu falo que toda vez que a gente tem um abuso do uso de dados, as leis se apresentam para reorganizar o ambiente. Então, até tomando um pouco da experiência que eu tenho na área de marketing, há muitos anos já vem se discutindo essa lei do not track me, não me rastreie, né? Porque o rastrear é o entender também os costumes e a forma com que as pessoas compram, a forma que elas se socializam, e isso usado de forma indevida ou sem o consentimento, extrapolou muito
o dia a dia nosso. Então, por isso que a lei da Califórnia veio do not sell, né? Não venda os meus dados das pessoas. Para você usar os dados das pessoas, você tem que ter o consentimento delas. Básico, né? Vamos dizer assim. Então, hoje em dia, quando a gente trata de campanhas de marketing, uso dos dados das pessoas numa campanha de marketing, minimamente essas pessoas têm que ter o reconhecimento de que elas tiveram uma interação com a empresa. Nessa interação, ela permitiu que os dados fossem para dentro dos databases dessa empresa, e essa empresa vai começar a se comunicar com essa pessoa. E essa pessoa tem que ter a clareza do que é que você vai fazer com os dados dela. Né? O básico do opt-in para entrar no banco de dados. Né? O que é que você vai fazer com os dados dessa pessoa? Eu vou usar para comunicações sobre produtos, eventos e serviços. Está escrito no opt-in. Você não pode usar para mais do que isso. Então, no momento que a empresa é transparente, de dizer, olha, os seus dados estão aqui e eles são usados para aquilo que você me consentiu usar, eu acho que a gente não tem dúvidas. Agora, existem aí um mercado, né, de data brokers, de gente que vive por vender o seu perfil, os seus dados, e você virou uma mercadoria. Então, eu acho que a lei vem para reorganizar isso, para dizer, escuta, não é assim que funciona. Eu, Ana Cláudia, tenho interação com uma série de empresas com quem eu quero ter relacionamento, me interesso pelos produtos e serviços dela e tenho grande prazer em oferecer os meus dados para que essas empresas possam me indicar qual o melhor produto. É assim que tem que ser o relacionamento. Né? Não é um relacionamento abusivo de eu deixo os meus dados de compra ou de interesse sobre um produto e esses dados vão parar numa outra rede, ou eles vão ser usados para completar o perfil de uma pessoa, para que sejam usados em advertising, target marketing, e assim vai. Então, hoje, dentro das empresas, existem áreas que chamam-se de MarTech, que é marketing com tecnologia, onde esses dados que chegam dentro da empresa por uma interação vão para uma máquina, onde se segmenta o conhecimento, a vontade do cliente de saber sobre determinado produto, e essas máquinas passam a comunicar sobre esse produto. Então, eu, Ana Cláudia, quero saber sobre inteligência artificial. A Ana Cláudia passa a receber informações sobre inteligência artificial. A Ana Cláudia clica num outro banner ou clica dentro desse mesmo conteúdo em uma outra conteúdo, muda-se o interesse dela e vamos segmentando assim a informação que ela quer receber. Essa é a forma inteligente de se comunicar com o cliente hoje em dia. É em criar um relacionamento onde você oferece para ele o que ele quer escutar, o que ele quer saber. E dá, de todas as formas, em todas as comunicações, a transparência e a opção de sair dessas comunicações no momento que ele quiser, que esse cliente quiser. Ele é o titular dos dados. Ele como titular dos dados. Então, Hélio, não sei se eu me alonguei, mas as leis hoje restringem muito o que você pode fazer com os dados. Mas se você for olhar pelo básico, vamos começar direito e vamos começar a coletar esses dados a partir de uma interação, não a partir de uma compra de dados alheia ou de uma coleta de dados pública, a coisa toma outro sentido. Então, no momento que você começa um relacionamento com o cliente, através de uma interação, não através de um bando de dados, uma base de dados coletada a esmo. Então, a lei vem para limitar esse segundo cenário, que é o uso indefinido dos dados, quando o source, a origem dos dados, não foi uma interação. Acho que você abordou várias questões aqui que eram importantes aqui em relação a esse aspecto da mineração dos dados, né? Que você está justamente colocando que realmente, às vezes,
é preocupante a forma como isso é feito, e a regulamentação vem justamente nesse sentido. Para organizar. Eu te agradeço demais, Ana, assim como a Maria Cecília e a Daiane, que fizeram o primeiro painel, é o Renato que teve que nos deixar, né? Nós vamos, infelizmente, ter que encerrar. O papo está uma delícia aqui, né? Realmente a gente poderia ficar aqui mais horas aqui conversando, né? Então foi excelente, acho que essa experiência prática, né, de como está funcionando e em grandes empresas, né? Eu acho que isso, as grandes empresas são formadoras de opinião e formadoras de conhecimento, né? Disseminação de boas práticas. Então acho que isso é muito importante. Então te agradeço demais. Para todos, né? Nós vamos mandar o link do questionário, né? Quem quiser participar do nosso bench, também quem quiser ter acesso a essa oportunidade de fazer uma reunião exploratória com os sócios do escritório, também os conteúdos que a Ana vai compartilhar com a gente também vai mandar para os usuários, né? Queria agradecer os nossos apoiadores, aí que sim, que ofertou 15% de desconto nas certificações, o Hack Rangers, que ofertou 20% em um dos cursos, a Alexo, que nos ajudou na divulgação, e o PK Hub, que a gente está ofertando toda a trilha de cursos de PO para o Exim com 50% de desconto.